Boa noite. Vamos dar aquele tempinho pro Insta avisar a galera que a gente já chegou. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live 10 de 14. Sabe que sempre que eu faço esses desafios mais extensos assim, de 2 semanas, todos os dias, assim que eu acabo, vai me dando um negócio ruim, vou sentindo uma falta, vai dando um desespero. Parece que a gente acostuma, né? Da última vez a gente fez no meio da tarde, quando tinha começado a quarentena, tinha muita gente em casa, e aí a gente fez às 3 horas da tarde, a gente tomava aquele cafezão da tarde juntos, e era muito gostoso. Tá sem áudio? Pra variar, meu Deus do céu. Agora voltou? Tá funcionando? Confirma aí pra mim. Tá funcionando, gente? Manda um joinha, sinal de fumaça, qualquer coisa, que tinha me mandado uma mensagem ali falando que tava sem áudio. Ah, é o meu! Ai, José Everson, só você pra me fazer rir desse jeito. Bom, gente, eu já comecei dando furo essa semana, mas agora eu até tô bem. Eu não tô dando tanto furo. Quem me acompanha aqui faz tempo sabe que eu sou daquelas pessoas, tipo aquele pessoal da televisão que faz as coisas erradas, depois queima a cara. Eu já derrubei a luz aqui no meio da live, eu já derrubei o celular, o cachorro já pulou no meu colo. Então essas coisas são meio que normais acontecerem, entendeu? A gente tem aqui, na internet, a gente tem tipo uma licença poética pra fazer atrapalhada. Então, tá ali liberado. Imagina o pessoal que trabalha em jornal, né? No Jornal Nacional, se derrubar uma luz, o que acontece? Que vergonha. Então, boa noite, sejam muito bem-vindos. Como eu tava dizendo, quando eu faço esses desafios mais longos, assim, quando chega ao final do desafio, parece que eu sinto muita falta, porque a gente cria aqui uma conexão, né? O espírito desse Instagram é realmente criar uma comunidade. Eu sei que tem uma turminha que se uniu já através daqui, que se encontrou nas lives, se encontrou nos desafios, se encontrou nos meus workshops e já formaram ali uma comunidade deles, onde eles se indicam para fazer parceria, eles conversam para tirar dúvidas, cada um atua em um segmento. Então isso é muito importante. E eu sinto essa conexão também quando a gente tá aqui diariamente conversando com vocês. E hoje, gente, a gente vai falar de uma coisa. Tá travando aí, pessoal? Ó, a Maísa perguntou se tá travando muito pra vocês. Dá um alô aí pra mim se tá travando. Tá travando muito? Fábio, não tá travando. Será que é a internet daí, então? Pode ser, gente, a de vocês que tá um pouquinho mais fraca. Porque se não estaria... Se fosse a minha, tá travando pra todo mundo. Então, recados de sempre, né, gente? Primeira coisa, mandar as perguntas, por favor, pelo pontinho de interrogação, que eu respondo no final, o máximo que eu conseguir, que daqui a pouco eu vou desativar os comentários, tá? Gente, hoje a gente vai falar de duas coisas que, assim, eu acho que são super difíceis de você encontrar informação instruindo você na internet de como fazer. Porque parece que são coisas tão simples, que é a planta de situação e o carimbo. Parece que o carimbo é como se fosse ali aquela primeira etapa que a gente tinha que escrever na prova ali, preencher o cabeçalho ali, preencher o nome da escola, o nome, parece que ninguém dá muito valor àquilo. E o carimbo também faz o seu projeto ser reprovado, faz sim, tá? Se ele não tiver preenchido corretamente com todas as informações que eles precisam, ele faz o seu projeto ser atrasado ali, porque ele vai devolver para correção, né? Então ele é tão relevante quanto um desenho para correção do projeto, tá? O carimbo, ele nada mais é do que a identificação do projeto, tá? De quem é essa edificação? Quem que é o responsável técnico pelo projeto? Quem que é o responsável técnico pela execução? É o mesmo profissional? São profissionais diferentes, tá? Qual que é o código de identificação desse local aqui? ZR3, ZR4, né? Onde que é o terreno, qual que é o zoneamento, qual que é o bairro, qual que é o tipo de edificação, é terra, é sobrado, tudo isso precisa constar no carimbo, tá? E muitas outras informações que são extremamente relevantes para o processo de aprovação.
E, inclusive, para sua organização também. Por que para sua organização? Porque hoje você tá pensando assim, mas eu sei decor quantos metros quadrados tem aquele terreno, quantos metros tem a sua casa, mas daqui 1 ano ou 2 anos você vai ter um monte assim de projetos. Eu já sei que você vai ter um monte assim de projetos. E aí o que vai acontecer? Imagina se você precisa só verificar uma informação que deveria estar no carimbo e você tiver que parar para analisar o projeto inteiro, em vez de bater o olho e pegar a informação. Porque o cliente ele vai te ligar e vai falar assim, quantos metros quadrados tem mesmo aquela parte de cima da minha casa? E aí você vai ter que olhar lá no projeto, no memorial de cálculo de área, para poder ver, sendo que essa informação era só bater o olho ali no carimbo do projeto. Não, né? Não vale a pena. Muitos municípios, eles inclusive fornecem o modelo da prancha e do carimbo, tá? Você só coloca os dados ali. É o caso desse projeto que a gente tá fazendo, que é da cidade de Cambé, que eles fornecem as pranchas, o modelinho da prancha e do carimbo deles, e aqui em Londrina também. Eles nos fornecem o modelo da prancha e do carimbo deles, tá? Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar. Dentro desse carimbo, gente, existe um desenho que é fundamental, tá? Para a compreensão de todo mundo, e ele se chama planta de situação. A gente falou um pouquinho dele ontem e a gente vai começar a falar dele hoje, tá? Deixa eu abrir aqui a minha telinha. Vou desativar. Ó. Deixa eu desativar os comentários pra gente conseguir visualizar ali. Tá travando aí? Tá legal? Porque pra mim agora deu uma travadinha aqui. Tá beleza? Tá rodando. Então tá, gente. A gente já passou pelas etapas de planta baixa, cortes, elevação da fachada, né? Planta de locação, planta de cobertura. E a gente citou a planta de situação. É exatamente por ela que a gente vai começar hoje. O que é uma planta de situação? Como o próprio nome já diz, ela serve para mostrar a situação do terreno dentro do bairro, dentro do zoneamento, tá? Então é para isso que serve uma planta de situação. Vamos lá, vamos passar algumas imagens aqui pra gente ir conversando, tá? Deixa eu ver, minha telinha aqui tá um pouquinho demorando pra abrir. Opa, eu consigo a informação, tá? Pra conseguir fazer a minha planta de situação. Bom, a planta de situação nada mais é do que essa plantinha aí, tá vendo? A planta do quarteirão inteiro, do lote, e a gente vai ver cada detalhe que precisa constar nessa planta. Mas antes, eu preciso saber onde que eu encontro as informações pra eu fazer essa planta, tá? Eu digo que tem 3 formas, tá? Uma das formas é você conseguir isso daqui, ó, que é o mapa da própria loteadora. Quando a pessoa compra o terreno, geralmente, a loteadora pra eles, um mapa. E é um mapinha parecido com esse. Esse aqui eu peguei só uma imagem da internet, eu não sei nem de que loteadora que é, só pra poder trazer de referência pra vocês. Então é um mapinha desse que geralmente vem numa folha A4, tá? Junto com os documentos, contrato de compra e venda. Essa é a primeira opção. Você pode pegar por ali o desenho pra refazer esse desenho. Outra opção é, às vezes, a loteadora tem o próprio arquivo em DWG ou em algum outro programa já pra você poder só copiar o arquivo. Isso existe também. E existe o jeito mais difícil. O jeito mais difícil é quando a pessoa não tem esse documento, não faz ideia, o terreno dela comprou há muitos anos, não guardou ali esses documentos, e aí ele não tem como te dar essa informação, a loteadora já nem existe mais. E aí, o que eu faço? Eu faço do jeito mais difícil. O jeito mais difícil é pegar o terreno, né? Encontrar ele dentro do mapa de zoneamento, que é um mapa parecido com esse daí, né? Depende de um município para o outro. Às vezes, num município ele não é o mapa, às vezes é o zoneamento fácil, que você digita os dados no site e aparece o terreno, mas você também consegue visualizar. E aí, você encontra dentro desse mapa aí, ó, o seu terreno. Vamos supor que o meu terreno seja esse circuladinho aqui no ZR3, tá? Então eu tô vendo ali certinho a quadra dele e pela medida do terreno eu consigo identificar as outras medidas dos outros lotes ou fazer a medição no local. Por isso que eu falo que esse aí é o jeito mais difícil. Mas já dei 3 formas aí que dá pra gente fazer a planta de situação e a gente usa a criatividade, gente. Quando o terreno é muito antigo, a gente usa a criatividade pra conseguir fazer essas coisas, tá? E aí, é o seguinte, encontramos ali o nosso desenho, precisamos ver no código de obras, mais uma vez,
o que ele nos solicita quanto à planta de situação. Então, a gente vai entrar lá no Código de Obras, vai mais uma vez na seção 2, a gente já foi umas 50 vezes para a seção 2 essa semana, e a seção 2 é da aprovação de projeto. Ela fala tudo o que precisa constar num projeto para que ele seja aprovado. E aí, na seção 2, a gente vai encontrar ali o item, ó, que fala: planta de situação e localização em escala 1:500 ou 1:1000, onde constarão. Eu vou ler aqui do lado na minha tela, que vocês sabem que eu sou meio cegueta, né? E eu tô sem óculos, então eu vou ler na tela do computador bem grandão aqui. O item 1 desse tópico da letra C ali, ele fala o seguinte: projeção de edificação ou das edificações dentro do lote, configurando rios, canais e outros elementos que possam orientar a decisão das autoridades municipais. Gente, não é o nosso caso. No terreno não tem nenhum rio, nenhum canal passando ali, né, próximo ao nosso lote. Então não é o caso. Mas ele fala projeção de edificação ou das edificações dentro do lote. Lembra que ontem eu comentei que eu geralmente não coloco a projeção da edificação dentro da planta de situação? E que, inclusive, na Prefeitura de Cambé, eles preferem que eu coloque essa identificação, que é a locação do imóvel dentro da planta, junto com a planta de cobertura? Então, isso pode variar de um município para município. Então, você pode conversar na Secretaria de Obras como eles preferem que você apresente, tá? Como a gente já colocou isso na nossa planta de locação ontem, a gente não vai colocar a projeção da edificação, tá? Nessa planta de situação. O item 2 fala o seguinte: as dimensões das divisas do lote e os afastamentos da edificação em relação às divisas, ou seja, as cotas em relação às divisas. Como a gente não colocou a projeção da edificação, eu não vou colocar ali também as cotas das divisas. Pode ser que a prefeitura que você atue aceite ou não, tá? Mas é uma possibilidade para ficar mais organizado. Eu acho que ali fica muito apertado e não dá para ver completamente todas as informações. O item 5, tá? Eu pulei 2 porque esses outros 2 a gente vai ver no segundo momento. O item 5 fala o seguinte: relação contendo a árvore do lote, a área de projeção de cada unidade e taxa de ocupação. Então, ela pede ali para você colocar a relação entre a área do lote, a área de projeção da unidade, taxa de ocupação. A gente não vai colocar isso ali também, a gente vai colocar isso no carimbo, tá? E o item 6, a gente falou ali, ó, locação das árvores existentes em passeio público. Isso também a gente colocou lá na nossa planta de locação e cobertura, porque ficava mais fácil visualizar. Então, se for permitido, você pode fazer desse jeito, tá? Agora, o que a gente vai colocar realmente na nossa plantinha de situação, que fica bem pequenininha ali dentro do carimbo? A gente vai colocar primeiro orientação do norte. O que é isso, gente? O que é isso? Você vai olhar ali no zoneamento para que lado que fica o norte nessa planta. Simples assim, ó, o meu norte circulado ali. E em relação à frente, a lateral do terreno, onde está localizado o norte. E você vai colocar assim, de uma forma bem visível, tá? Para ficar bem localizado. E aí, depois disso, o próximo item que a gente precisa verificar é este daqui, ó. Indicação da numeração do lote a ser construído, primeiro item, nos lotes vizinhos e a distância do lote da esquina mais próxima. O que significa isso? A gente vai numerar todos os nossos lotes. Percebam ali, ó, que a gente tem o meu lote que tá achurado ali, ele é o lote 11B, fica do lado do lote 11A. O lote 11A nada mais é do que a outra casa geminada, ou seja, eu vou subdividir esse lote em 2 e eu já estou aprovando em 2 projetos separados. Então, o que eu faço? Eu já passo um traço no meio desse projeto, tá? Achuro o lado do projeto que eu estou aprovando, para o qual essa planta de situação pertence, coto ele, então eu cotei o terreno 11B, tá? Então percebam que tá ali, ó, 21 de fundo, 6 de frente, e coloco o número do lote. Se ele não fosse ser subdividido, ele estaria ali só 11, tá?
E aí, percebam que o 11A tá mais próximo do lote 10 e o 11B tá mais próximo do lote 12. Então, é uma ordem crescente. E aí eu numerei, coloquei o lote 11A e 11B, coloquei o número dos lotes do lado e atrás, todos os lotes daquele quarteirão. Então, eu tô do lado do lote 12, de fundo com o lote 4 e assim por diante. Estou na quadra 24, tudo isso você vai encontrar lá no mapa de zoneamento, ele pertence à quadra 24. As ruas que estão no entorno dessa planta de situação também precisam constar, tá? Então perceba, Alameda das, de todos os lados que você puder colocar, o máximo de informações. Os quarteirões que estão em volta, eu também gosto, às vezes, quando tá aparecendo ali o lateralzinho, um pedacinho do outro quarteirão, eu já coloco os números, o número da quadra ali também. E você cota o lote, a divisa do lote, percebam que é bem a divisa dele ali, ó. A divisa do lote até a esquina mais próxima dele, tá? Isso é uma exigência, você precisa mostrar a distância que ele está da esquina mais próxima dele. Então, são basicamente estas as informações necessárias que precisam constar na nossa planta de situação. E onde que fica essa planta de situação? Essa planta de situação, ó, ela fica exatamente aqui, dentro do nosso carimbo, tá? Essa aí, por exemplo, está sem escala, não foi exigido que colocasse escala. Dentro do próprio carimbo, que já veio pronto da prefeitura só para eu preencher, está lá, planta de situação sem escala. A primeira vez que eu fui aprovar um projeto, eu fiz cada projeto, ou seja, a planta baixa em uma página A3, daí eu fiz um corte numa página A3, a planta de situação numa folha A3, eu coloquei e deu um tanto assim de papel, gente. Aí o moço da prefeitura me explicou que não precisava, que era até melhor que eu colocasse tudo dentro de uma prancha só. Então, para vocês não cometerem as mesmas gafes que eu já conto as gafes que eu cometo para vocês desviarem delas, tá? Então é aí que fica a nossa planta de situação, dentro do nosso carimbo. Como a maioria das prefeituras já oferece ali o carimbo, caso ela não ofereça, você procura o modelo mais completinho possível. E chegamos então ao nosso carimbo, né? O que precisa constar aqui no nosso carimbo? A gente vai começar a analisar cada pedacinho dele, quais são as informações fundamentais que tem que constar num carimbo. Vamos lá, primeira etapa do carimbo, aquela parte ali de cima, eu vou dar um zoom nela pra gente ir identificando. Ele já fala ali, né, o que precisa constar no nosso carimbo ali em cima. Deixa eu abrir ele maior aqui na minha tela pra eu poder enxergar as imagens, porque eu já não enxergo bem. Ele fala ali, ó, primeiro item, tá? Ele tá o nome da prefeitura e tal, e embaixo tem ali onde tá escrito construção, em vermelho, bem pequenininho, já vem ali escrito obra. Por que é construção? Porque não é reforma, não é só ampliação e não é demolição. Ali você identifica o tipo de obra, tá? Então é uma construção. Depois, do lado ali tem qual tipo de material. Essa obra vai ser em alvenaria, ela poderia ser em steel frame, ela poderia ser em madeira, poderia ser em diversos materiais, mas essa é especificamente em alvenaria. Então você coloca ali alvenaria. Uso da obra, para que ela vai ser utilizada? Aqui embaixo do construção, residencial. Zoneamento, a qual zoneamento que ela pertence? ZR3. E logo do lado ele pede ali o número de pavimentos. Não tem mais de um pavimento, então é térreo, tá? Então a gente coloca ali só térreo. Simples assim essa primeira parte do carimbo, é só preencher com essas informações. Segunda parte do carimbo, a gente vai ali, ó, vou estar sempre circulando e vou dar um zoom depois pra gente poder identificar cada detalhe ali. Nessa segunda parte, a gente vai identificar as questões relacionadas ao lote, tá? Então, nas questões relacionadas ao lote, a gente tem ali em cima, primeira coisa, eu risquei, porque lógico, tinha as informações do cliente aí, eu não podia ser antiética de mostrar, né? Mas a primeira coisa ali em cima que ele tá pedindo é o bairro. Então, você vai colocar o nome do bairro, tá? Ao qual pertence esse terreno. O número da quadra e o número do lote, tá? Que vai estar ali no zoneamento, no mapinha de zoneamento, no mapinha da loteadora, você vai ter essas informações. O endereço, ou seja, a rua que esse lote pertence,
tá? E o nome completo do proprietário, da pessoa que está solicitando essa aprovação desse projeto, do dono ali desse terreno. São essas informações que vão estar ali para identificar o terreno em si. Depois a gente vai para essa terceira etapa aqui. Nesta terceira etapa, tá? Vou dar aquele zoom. Olha onde tá ali no carimbo. A gente vai colocar, primeiro, tá escrito ali prancha 1 de 1. O que significa? Que eu só vou entregar uma prancha para a prefeitura, tá? Então, se eu fosse entregar duas pranchas separadas, eu colocaria 1 de 2 e depois 2 de 2. Como eu vou colocar todos os desenhos em uma prancha só, eu coloco 1 de 1. Isso é pra ninguém perder, né? Porque imagina, se você só numera 1, 2, 3, 4 e não fala 1 de quanto, e alguém perdeu uma prancha sua, você não tem como comprovar que você te entregue mais pranchas, tá? Então, é uma forma de organizar isso também. Depois, ali do lado direito, tem indicada. Em cima, no vermelhinho, tá escrito como escala. O que significa essa indicada? Se eu tivesse usado a mesma escala em todos os desenhos dentro da prancha, ou seja, na planta baixa, nos cortes, na elevação, na locação e cobertura, eu colocaria qual era a escala. Como eu tenho diversos desenhos e cada um está em uma escala, eu coloco que ela está indicada. Isso significa que a escala está indicada lá no desenho. Então, se olhar lá embaixo do desenho, planta baixa, escala 1/50. Corte A, escala 1/50. E assim por diante, tá? Depois a gente coloca ali a data que você finalizou esse projeto e vai dar entrada. E depois você vai colocar especificações. Essas especificações são os desenhos que estão nesta prancha. Então, se eu for colocar tudo em uma prancha só, eu vou colocar ali, eu tenho uma planta baixa naquela prancha, eu tenho o corte A, o corte BB, a fachada, locação, cobertura, memorial de cálculo, tá? Então, eu coloquei todos os desenhos. Essas são as especificações dos desenhos que aparecem nessa prancha, e embaixo aqui o nome do desenhista, quem desenvolveu esse desenho, esse projeto aí. E aí, na sequência, a gente continua aqui o nosso carimbo. Deixa eu achar a próxima etapa aqui. A gente vai ali para aquela parte lá embaixo, tá? Essa parte a gente já calculou lá atrás. Lembra que a gente calculou? Taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade. Eu falei que era pra gente guardar todas essas informações. É aqui que a gente vai preencher, tá? Então, é por aqui que eles vão verificar. Vamos dar aquele zoom. Então, a gente coloca aí, ó, quadro de áreas, tá? No quadro de áreas, você vai colocar a área total do lote, 126 metros quadrados. A área a construir, ou seja, quando você tem uma área de ampliação, então você vai colocar ali área a construir e área construída. No nosso caso, a gente só tem área a construir, não tem nada no terreno. Então, a área a construir é de 81,15 metros. Se ela tivesse 2 pavimentos, eu dividiria essa área total a construir entre os 2 pavimentos, térreo, né, pavimento superior. Mas não, ela só tem térreo, então o térreo tem 81,15 metros quadrados também. E se eu tivesse 2 pavimentos, eu faria a soma, tá? E aí você coloca ali o total, tá? Nessa soma pode entrar ali área complementar, por exemplo, quando você tem piscina, tá? Aí ela não é térreo nem sobrada, ela é uma área complementar. Existem algumas situações. Ali embaixo você vai ter ainda taxa de ocupação, coeficiente adotado e área permeável. Taxa de ocupação a gente já sabe, tá? Que pra gente calcular, a gente vai somar a área do pavimento inferior mais a área excedente do pavimento superior, quando tiver, né? E vai dividir pela área total do lote. E aí a gente vai multiplicar por 100 e achar o percentual que foi ocupado daquele terreno. Isso é a taxa de ocupação. Nesse caso aí desse zoneamento, eu poderia ocupar até 70% do terreno. Quando eu fiz o projeto era só 65%, por isso que eu cheguei a 64,44%, senão eu tinha chegado a 69%. Mas agora ele é 70%. Então a minha taxa de ocupação está dentro, tá?
Coeficiente adotado, coeficiente de aproveitamento máximo era de 1,4. A gente só utilizou 0,65. Então, se eu construísse 2 pavimentos, eu poderia chegar ao máximo de 1,4 da metragem do terreno em construção. Isso é o coeficiente de aproveitamento. E a área permeável ali nesse terreno precisava ser de no mínimo 20%. Como a gente tinha ali 28,97 metros quadrados, a gente teve quase 23%, passou tranquilamente a nossa área permeável. E aí, depois disso, deixa eu ver aqui, meu próximo. Ali embaixo tem a parte de assinaturas, tá? Então, nessa parte de assinaturas, vai ter ali o nome do cliente e o CPF dele, é onde o cliente vai assinar. Depois vai ter o autor do projeto, o engenheiro ou arquiteto responsável, o número do CREA, e o responsável técnico pela obra. Isso, na hora que você for aprovar o seu projeto na prefeitura, independente se você vai assinar a responsabilidade técnica pela obra ou não, já tem que ter um profissional responsável pela obra, responsável técnico pela obra, contratado, e ele já precisa ter emitido a RT de execução. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, né, RT de execução, os documentos que precisam para aprovar o projeto, mas deixa eu abrir um parênteses e explicar aqui rapidamente. Todo projeto que vai ser aprovado abaixo de 100 metros quadrados, ele precisa ter um responsável técnico obrigatório por lei pelo projeto e pela execução. Esse responsável pode ser o mesmo para os dois serviços. Nesse caso, eu sou a responsável técnica tanto pelo projeto quanto pela execução da obra. Mas poderia ser diferente. Poderia eu ser a responsável técnica pelo projeto e o Fábio responsável técnico pela obra, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na penúltima live, que é sobre documentos para aprovação de projetos. E aí todo mundo vai ter assinado isso daí. E ali embaixo, gente, não sei se dá pra ver, lá embaixo ainda tem um quadro retangular bem grande, que é o carimbo da prefeitura, é o espaço que a gente deixa ali para a prefeitura bater o carimbo e escrever aquele tão lindo aprovado que a gente adora quando eles entregam o nosso projeto. Então, basicamente, são essas as informações que precisam constar no carimbo. Eu vou pegar as imagens depois, vou postar lá nos stories, como eu tenho feito todos os dias, mas o principal é porque eu sei que algumas prefeituras não fornecem, daí vocês printam e tentam desenhar um carimbo parecido com esse, ou com essas informações, pelo menos, e deixar de padrão no seu escritório para você só preencher, que fica muito mais fácil, tá? E aí você já tem certeza que vai estar tudo completinho, com o máximo de informações que você poderia colocar. Porque, gente, eu já errei a hora de digitar o valor da taxa de ocupação. Era tipo ali 64 e eu digitei 68. E foi erro de digitação, porque o cálculo estava certo. E aí eu recebi o projeto de volta para corrigir por causa de erro de digitação. Imagina, você recebeu o projeto de volta porque você esqueceu de colocar o número do lote, ou o número da quadra, ou o zoneamento, porque você não tem um carimbo padrão e vai ali, né? Eu acho que precisa disso. Então a gente não pode se desgastar com coisas que a gente tem como deixar pré-pronto, tá? Previamente pronto. Deixa eu olhar aqui agora as perguntas de vocês para eu começar a responder. Vamos lá, deixa eu abrir. O importante é também indicar o mínimo na planta, ou não precisa? Como assim o mínimo na planta? A escala? Repete para mim sua pergunta, que eu acho que eu perdi o contexto aqui. Qual a documentação anexa à prancha, além do memorial descritivo? Geralmente a gente anexa as ARTs de projeto e execução, o documento do terreno, a matrícula atualizada, o contrato de compra e venda quando o terreno é financiado. Algumas prefeituras exigem a CND do profissional, do proprietário e do terreno, certidão negativa de débitos com o município, tá? Mas geralmente são esses documentos e a taxa de aprovação do projeto. Mas eu vou entrar mais em detalhes quanto a isso na aula que a gente vai falar sobre os documentos necessários para aprovação.
Se eu colocar uma data e levar na prefeitura uns dias depois, tem problema? Não, não precisa se apavorar com isso, não. Paula, qual momento você faz o orçamento da obra? Qual o momento que o cliente contrata o orçamento da obra? Porque é o seguinte, existem duas situações, tá? Quando eu faço o acompanhamento da obra e ele me paga por esse serviço, vistoria de obra, tá? E quando eu faço o acompanhamento e a execução da obra, e aí eu sou responsável por levantar os custos dessa obra, levantamento de orçamento de material, e os orçamentos de terceiros, das empresas, tá? Eu envio daí 3 orçamentos. Mas se o cliente não contrata esse serviço, eu não faço esse serviço. Quem solicita os materiais daí é o mestre de obras. Por quê? Porque é um serviço que tem um custo significativo, porque toma muito tempo, tá? Não tem como você... Como a maioria do pessoal acha que é assim, vai levar ali, tem X metro quadrado, vai tanto de tijolo. Não é assim, gente. O orçamento de obra tem que ser minucioso. São planilhas e mais planilhas. No começo eu fazia. E eu cheguei a passar, tipo, uma semana planilhando material por material para poder fazer emboço, reboco, chapisco, tudo que ia de cada material, cada detalhe da obra. Então, o orçamento de obra é algo muito complexo. Então, a gente só faz quando o cliente contrata esse serviço, senão não. Onde fica o carimbo? É uma folha separada? Não, é que não apareceu ali no carimbo. É logo embaixo dessa última parte ali onde tá a taxa de ocupação e as assinaturas do lado. Ali embaixo tem um quadradão retângulo ali embaixo, que é onde eles colocam o carimbo da prefeitura. Espaço separado para eles. Desculpa, acho que você queria saber onde fica o carimbo. Fica dentro da prancha, no cantinho da prancha ali. Ele tem o tamanho de um A4, então quando você dobra, ele fica ali dentro. Eu queria até ver se eu achava um aqui, mas não tem nada aqui pra eu mostrar agora. Não vou ter um projeto aqui em mãos pra eu mostrar. Mas eu trago depois, pra vocês verem. Você costuma fazer orçamento em pesquisa ou usa tabela Sinap? Geralmente, quando a gente faz orçamento, é em pesquisa mesmo. Você vai falar sobre documentação em uma aula para especificar? Sim, vamos falar sim sobre documentação, os documentos necessários para a aprovação do projeto, tá? Inclusive, eu vou trazer aqui uma tabela de valores de taxas e tudo mais, tá? Projeto normal são 3 cópias, né? No caso de Minha Casa Minha Vida, são 3 ou mais cópias. Geralmente, quando você vai fazer financiamento também, é bom você fazer pelo menos uma cópia a mais, porque você vai ter que mandar pro banco também, tá? Mas aí é só uma questão de verificar ali se que é mais importante colocar uma cópia a mais, mas no mínimo 3. Sobre a piscina, basta colocar ela como um item, isso, como área complementar e colocar a área dela, que vai contabilizar ali na área também, tá? Ela não entra ali no coeficiente de aproveitamento, mas ela também não pode fazer com que a área permeável não seja atendida, ela não é área permeável. Vamos lá. Qual o tamanho das pranchas a serem entregues na prefeitura? Depende da dimensão do seu projeto. Por exemplo, essa prefeitura aqui, eles me fornecem 3 modelos de prancha. Acho que a 3, a 2 e a 1. Ou a 2, a 1 e a 0. E aí você vê qual que se encaixa melhor atendendo as escalas que eles exigiram ali para colocar cada desenho. Eu gosto de colocar todos os desenhos numa prancha só, então às vezes eu coloco num A0. Então não tem uma dimensão exata, tá? Essa planta de situação tem que aparecer no carimbo? Nessa prefeitura em específico, como eles já me deram o carimbo padrão deles, eles já têm ali o espaço para eu colocar a planta de situação. Num caso desse, sim, tá? Agora, se a sua prefeitura tiver um outro modelo de carimbo e a planta de situação não for ali dentro do carimbo, você pode colocar fora junto com os outros desenhos.
Paula, responsabilidade técnica pela execução cobra separado? Com certeza, eu cobro a responsabilidade técnica pela execução por mês de obra que eu acompanho, tá? Então eu vou fazer todas as verificações na obra, no mínimo uma visita semanal, dependendo do pacote. Se for um pacote mais elaborado, aí eu vou fazer todos os orçamentos, levantamentos de planilha de material, aí já tem um outro preço e entrego um relatório mensal para o cliente do andamento da obra. Então, sim, ele é cobrado separado além do projeto. Preenchimento da PFUI quando a obra é financiada, vai comentar em alguma live? Não vou, porque também é um mercado que eu não atendo mais, então eu entendo muito pouco, muito superficialmente. Então, por isso que não vai entrar também nessas lives, tá? Então, precisa tirar uma RT para projeto e outra para execução? Depende. Se forem 2 profissionais distintos, cada um responsabilizado por uma coisa, sim, cada um tem que emitir a sua RT. Quando você, o mesmo profissional, vai se responsabilizar pelo projeto e pela execução, você pode incluir os 2 serviços em uma RT só e você vai pagar uma taxa só, mas vai se responsabilizar pelos 2 serviços. Vamos lá, próxima perguntinha. Deixa eu ver. Afastamento frontal não pode ter vagas, mesmo se for descoberto? Pode, se for descoberto, não tem problema nenhum. Ninguém pode chegar ali e falar que você não pode pôr seu carro ali, não. Só quando você tem que contabilizar as vagas de garagem, geralmente eles não permitem, tá? Mas em imóveis residencial, que não tem essa necessidade de inúmeras vagas, pode utilizar sim, não tem problema nenhum. Inclusive tem pessoas que fazem ali coberturas que podem ser removidas, tipo um toldo, não é uma obra, não é uma construção. Geralmente não se incomodam com isso. Paula, quais cálculos deve ter no memorial de cálculo? Obrigada pela ajuda. Bruno, memorial de cálculo a gente vai fazer na aula de amanhã, que é o cálculo de áreas, basicamente, tá? A gente vai ver ali, eu vou mostrar depois, deixa eu mostrar aqui já, que é basicamente, num projeto desse, é isso daqui, ó. É o memorial de cálculo de áreas e o memorial de esquadrias. E aí a gente faz esse desenho e faz essas continhas ali embaixo para entregar para eles. Vai junto dentro da prancha, ali, junto com a prancha, dentro dos desenhos. Paula, no seu curso você aborda a questão de como é cobrado o serviço? Sim, dentro do treinamento Escritório Master está liberado o meu curso Preço Certo, que é um curso só sobre precificação de trabalhos, onde eu explico exatamente como compor os custos da sua empresa, tem as planilhas totalmente automatizadas para você encontrar o valor da sua hora e depois fazer os seus orçamentos já. Inclusive eu coloco ainda uma tabela prévia na lateral das horas que eu costumo gastar para fazer os projetos, porque quem não fez ainda sabe como estimar. Então é todo planilhado o curso ali nessa parte de precificação e a gente explica tintim por tintim como deve ser cobrado isso, inclusive como apresentar seus orçamentos, montar seus orçamentos. Mas a gente aborda essa parte de precificação. De obra, não. De levantamento de materiais para obra, a gente não entra nessa questão porque realmente é muito abrangente daí. Paula, mais uma aula top, obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês aí. As prefeituras que fornecem o carimbo de DWG, essas duas daqui que eu trabalho mais, sim, tá? Já fiz para outras prefeituras que nem forneciam o carimbo e já fiz para uma que fornecia só um desenho lá e você tinha que copiar. Mas essas duas aqui já fornecem DWG, sim. Gratidão pelas lives, meu medo diminui a cada aula. Só vai, mulher, não precisa ter medo não, viu? Não tem nada que a gente não possa arrumar. Não precisa ter medo de fazer não, que a gente dá conta.
Esse responsável técnico que você colocou no carimbo é do projeto ou da obra? Dos dois. Eu me responsabilizei tecnicamente tanto pelo projeto quanto pela obra. Os dois têm que aparecer no carimbo para a prefeitura, tanto do projeto quanto da obra. Se for eu mesmo ou se forem profissionais distintos, tá? Vamos lá, próxima dúvida. Tem que levar a impressão na prefeitura ou enviar em PDF? Depende da prefeitura. Por exemplo, aqui em Londrina você já envia tudo digitalmente. Em Cambé tem que levar pessoalmente tudo impresso. Então varia do padrão que cada prefeitura está utilizando. Vai abordar regularização em algum curso? Lá no workshop que a gente vai fazer fora semana que vem e na outra. Deixa eu ver a data aqui para eu já falar para vocês. Workshop é dia 25, 26 e 27 de maio. São 3 dias consecutivos de aula. Lá eu vou abordar regularização de imóveis, PGRCC, subdivisão de lote, além de todas as outras questões de atendimento, negociação, vendas, precificação. Eu abordo bastante coisa lá. Regularização é um dos temas. Todos os engenheiros responsáveis precisam ter um cadastro na prefeitura? Mais uma questão que pode variar de prefeitura para prefeitura, tá? Quando você é o responsável pela execução, geralmente sim. Você tem que ter o cadastro de autônomo na prefeitura para poder assinar o projeto. Mas eu já atuei em prefeituras que não exigem isso. Então, pode variar. Liga na Secretaria Municipal e pergunta se existe a necessidade de ter um cadastro, tá, na prefeitura para poder aprovar os projetos lá. Na Secretaria Municipal é que eles vão saber te dar essa informação da sua cidade. Gente, vocês não têm noção quanto é bom quando a gente descobre aonde tem que ligar diretamente, porque o tanto de lugar que eu já liguei e não era lá e ninguém sabia me informar onde que eu tinha que perguntar, não tá escrito. Suas aulas estão maravilhosas. Obrigada por ajudar tanto. Obrigada a vocês, gente. Que isso. É muito gostoso estar aqui com vocês, viu? Paula. Outra dúvida. Se quem for executar a obra for o mestre de obra, como fica a RT? Não fica. Não pode, é proibido por lei. Toda obra tem que ter um responsável técnico pela execução. Então, quando o cliente falar assim para você, mas o meu mestre faz, você pergunta, mas seu mestre pode assinar a obra? Não pode. É lei, a lei obriga que tenha um responsável técnico pela obra. Então, eu já falo para o cliente, olha, eu não assino obra que eu não acompanho a execução, porque eu sou responsável por essa obra durante muitos anos. Se essa obra cair, ninguém vai atrás do mestre, vai atrás do engenheiro, tá? De um responsável habilitado pelo CREA. É o meu ponto, gritando aqui atrás da porta. Aí é o responsável habilitado pelo CREA. Então não pode ser executado só pelo mestre de obras. A gente tem que frisar muito isso para o cliente. Inclusive, eu coloco no orçamento. A execução de obra é um serviço obrigatório por lei com um responsável técnico credenciado no CREA ou no CAL. Pode ser arquiteto também, não tem problema nenhum. Mas o mestre de obra sozinho não pode fazer porque ele não tem uma habilitação que permita isso. Ele não responde juridicamente por aquela obra. Então, a gente tem que frisar isso na cabeça do cliente, tá? E quando o cliente bate o pé que não quer, eu falo, então, você tem que encontrar alguém que assine essa RT de execução e me entregar isso antes de eu dar entrada na prefeitura. Porque para eu aprovar o projeto na prefeitura, eu tenho que ter em mãos a RT do responsável técnico pela obra e a assinatura dele no projeto. E aí, a gente usa vários argumentos que eu vou falar lá no workshop para vocês, só pra gente poder convencer o cliente de que é melhor ele fazer com acompanhamento de verdade, né? Profissional de verdade. Mas, Dai, a gente escuta muito isso, tá? Ai, meu mestre é experiente, pode deixar que ele vai fazer. Deixa eu ver se tem mais dúvidas. Na parte do espaço para a prefeitura dar o aprovado, é observação? Eu acho que é observação que tá escrito ali sim. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui nos meus carimbos aqui.
Deixa eu ver se eu consigo enxergar em algum lugar o que tá escrito ali. Mas eu acho que a observação tá ali, parte definida destinada à prefeitura, alguma coisa assim. Pois eu vou tentar postar uma imagem mais visível para vocês enxergarem lá, tá? Nos stories. O workshop será pago ou gratuito? Gratuito, gente. O workshop vai ser gratuito. Ele é um evento prévio para a abertura das matrículas do Escritório Master. E aí, para conhecer tudo o que a gente vai ensinar mais aprofundadamente, mas o ensinamento prévio a gente já passa no workshop gratuitamente. Se eu for fazer a piscina futuramente, já preciso contar como área complementar? Sim, se você já sabe o que vai fazer, já coloca no projeto, aí você não vai ter que fazer uma segunda aprovação ali para incluir uma área complementar. Deixa eu ver. Uma obra sem projeto estrutural, se ocorrer algum problema futuramente, a RT de execução se responsabiliza? Sim, porque tecnicamente a gente está indo lá, mesmo que essa obra não tenha projeto estrutural, porque ela não é exigido por lei, porque ela tem menos de 100 metros quadrados, você está se responsabilizando de que ela está sendo executada de acordo com o projeto e especificações de acordo com a norma, tá? Então, a gente precisa sim, a gente responsabiliza sim. O arquiteto pode assinar o projeto e o engenheiro a execução? Sim, e pode também o arquiteto assinar a execução e o engenheiro assinar o projeto. Não tem problema nenhum, ambos têm habilitação para fazer os dois trabalhos. E pode ser um de cada. Para o projeto de reforma, tem que apresentar todos esses desenhos também? Sim, depende, tá? Se for uma reforma de ampliação de área, aí sim, você tem que apresentar todos esses desenhos e mostrar ali uma área achurada, onde você vai ter a área existente e aonde vai ter a área que foi aumentada, ampliada ali, tá? Agora, se for uma reforma interna, geralmente nem precisa passar por esse processo de aprovação, se for uma reforma pequena que não tenha ampliação de área. Vamos lá, próxima dúvida. Reforma, a gente já respondeu. Deixa eu ver, tá. Área complementar é cobrada como área construída no IPTU? Boa pergunta. Não faço ideia. Vou pesquisar isso daí. Se eu descobrir, eu te conto. Mas eu não tenho certeza não. Eu sei que é calculado pelo padrão da obra e tudo mais, então eu acredito que deve entrar em alguma conta aí sim. Mas eu não sei se é área complementar que entra dessa forma. Eu acho que acabaram as perguntas. Tava aqui só o objeto de reforma, acho que acabaram as perguntas. Então, é o seguinte, gente. Amanhã o nosso bate-papo vai ser esse daí que tá na tela. A gente vai falar sobre esse... Oh, meu Deus do céu, virei a tela. Eu tô falando que eu faço umas baianadas às vezes? Aí, voltou. Que eu faço umas baianadinhas. Gente, em vez de fechar aqui, tá virando a tela lá. Fazia tempo que eu não fazia essas coisas. Então, eu não vou fechar a pergunta que tá aparecendo aqui pra mim. Amanhã a gente vai falar sobre esses dois desenhos que precisam constar na prancha também, tá? Então, a gente vai falar sobre o memorial de áreas ali, de cálculo de áreas, como que é o desenho, como que são os cálculozinhos ali, os quadrinhos com os cálculos. E embaixo a gente vai fazer o quadro de esquadrias. O quadro de esquadrias lembra que a gente colocou nomenclatura em todas as janelas e portas? A gente vai utilizar isso agora ali no nosso quadro de esquadrias. E a gente vai ver esses detalhes amanhã, que são os pequenos detalhes que a gente acha pouca informação explicando e que pode ser por aí que você é pego na hora de aprovar um projeto e aí fica voltando aquele projeto para correção. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Continuamos amanhã às 21 horas e eu espero vocês aqui comigo. Spoiler, hein? Spoiler! Anota tudo que eu tô vendo que tem gente anotando e vai ter bônus lá no final para quem for melhor num negócio aí que eu tô planejando para vocês, tá bom? Beijo, até amanhã, gente!